Bom, gente, voltamos. Deu para dar uma descansada, né? E agora vamos voltar. Aproveitar até porque eu falo demais, vocês vão ver que eu pulo slide, porque eu falo tanto que os slides passam. Mas, na verdade, essa palestra, os slides eu coloquei para a gente conversar sobre um monte de coisa e ficar solto. Mandem perguntas, relembrando, pode mandar perguntas e falando, vamos bater no papo. Quero lembrar você que mandando um e-mail para pedrocjc1@yahoo.com.br. Eu vou fazer sorteio de 4 livros, 3 de biologia e um de neuromarketing, tá? Não esqueça de mandar e-mail. E vamos voltar, então, para a nossa história do shopper, tá? Agora eu vou entrar numa forma mais prática da história. Como é que a gente usa isso, né? Esse estudo todo de biologia do comportamento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós sempre achamos que a equação é racional versus emocional. Não, essa venda tem que ser emocional. Não, isso é um tipo de venda que é racional. Né? Me perguntam, B2B tem que ser uma venda racional. Por que B2B tem que ser racional? É você com uma máquina ou é você com outro sujeito? Não tem um cérebro emocional do outro lado? Claro que tem. Então a venda e a compra B2B não é tão racional quanto a gente imagina assim, não, tá? Na visão social, né, das ciências sociais, a escolha racional é opositora da escolha emocional, o que na verdade não acontece. Né? A gente pensa muito assim, ó. Opa, voltando, a gente acha que a gente é assim, né? Que a gente é mais Dr. Spock, hiper racional, mas na verdade nós somos muito mais Homer Simpson, né? Muito mais pancadinha do que normal, muito mais emocional do que normal. Duvido que não tem um de vocês que tenha tentado fazer porco-aranha aí no teto, tá? Então, muito mais para Homer Simpson do que para Dr. Spock. Agora eu vou passar para vocês um filme, tá? Depois eu volto a conversar com vocês.
Bom, eu adoro esse filme, né? Vocês viram, ele é super engraçado, né? Obviamente que ele é exagerado, mas nós temos muito da Beck, né? A gente compra muito dessa forma. Vocês viram quando ela fala da luva? Eu achei muito engraçado que ela diz assim, que só vai comprar o que eu preciso disso, eu preciso disso. Aí ela diz assim, isso é uma luva e eu tenho mãos, então eu preciso disso. É aquilo que eu falei para vocês, é o córtex justificando a compra, tá? Mas o que acontece no fundo com a Beck? Vamos pôr aqui algumas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é a dopamina, né? A hora que ela sai. A dopamina inunda o nosso cérebro e a gente vai querer comprar, porque a dopamina é um neurotransmissor que funciona na área do prazer, ela sai da área do VTA, e a área tegumentar ventral, e vem inunda o núcleo accumbens, vocês estão vendo aí, e vai para o córtex. Isso significa que inunda o nosso cérebro de dopamina e de ímpeto de comprar. Então, por isso que eu falo que a química influencia muito no nosso comportamento de consumo, tá? Depois, existe outra coisa, que é a ínsula, né? Quando ela vai quebrar o cartão de crédito, lá quando ela congela o cartão de crédito, e isso eu dou conselho para as pessoas, para as mulheres, quando eu faço palestra, e tem uma aluna de minha que disse, olha, professor, não tem problema, eu coloco no micro-ondas. Eu falei, melhor ainda, porque retorce, você não usa mesmo o cartão de crédito. Mas o que acontece com o cartão de crédito? Quando você dá dinheiro, essa área vermelhinha aí, a ínsula, ela se ativa, que é a área que trabalha com medo, com nojo, tá? Que protege o seu corpo. A ínsula se ativa quando você dá dinheiro. Imagina você pegar R$300 em nota de 10. Vai dar isso. A última nota eu acho que você nem entrega, né? Você fica brigando com o vendedor. Agora passa no cartão de crédito. Você não entregou nada, você não ficou sem nada, o cartão foi e voltou. E aí eu brinco que a gente vira Zorro, né? Sai passando o cartão em tudo quanto é lugar, tá? Então, na verdade, o cartão de crédito, ele abstrai o processamento da ínsula. Não vai para a área do medo e vai para a área do prazer. Porque eu passo o cartão e não sinto, né? Então, por isso que a gente sempre está com dívida do cartão, sempre rolando a dívida do cartão, porque a gente não percebe. Ativa a área do prazer, mas não ativa a área do medo, tá? A outra coisa que eu falei, e que acontece com a Beck, e que nós falamos lá, teve numa pergunta, adaptação hedônica. Quando ela volta para casa, ela faz aquela compra, não precisava de nada disso, né? O córtex dela justifica. Quando ela volta para casa, é uma tristeza só, porque vem o cartão de crédito. Isso chama adaptação hedônica, é biológico também, tá? O que acontece aqui na adaptação hedônica? As células nervosas respondem vigorosamente, né, através das sinapses, a um novo estímulo. Quando você vê um novo estímulo de qualquer coisa, uma novidade para você. Mas, gradualmente, ela vai se habituando. E da próxima vez que você for usar essa coisa, ou você for comprar essa coisa, se você for agir dessa maneira, o estímulo tem que ser maior. Por isso o vício aumenta. Então, uma pessoa que fuma, começa a fumar, sente um prazer, ela aumenta o prazer, cada vez ela vai fumar mais, né? A mesma coisa é a droga, a mesma coisa é a velocidade, a mesma coisa é o consumo de livro. Quanto mais eu vejo o livro, mais ansioso eu fico, né? Depois eu chego em casa e falo, puxa, eu precisava desse livro? Óbvio que não precisava, já falei para vocês que eu tinha 2 de um livro, comprei o 3º. Adaptação hedônica. Então, na verdade, o cérebro age vigorosamente, inunda de dopamina, eu vou lá e compro. Quando eu volto para casa, baixo o nível de dopamina e falo, puxa, não precisava disso, né? Eu não precisava ter comprado isso, não ia fazer falta na minha vida. Então, esse arrependimento, que alguém fez uma pergunta ali, eu lembro, não lembro de quem era, se era o Júlio, é a adaptação hedônica, tá? Bom, nós temos uma visão bidimensional do cérebro, que é racional e emocional, né? Que eu falei que a teoria social tem essa visão. Mas nós temos que mudar para uma visão tridimensional do cérebro, que é essa aqui, ó, tá? A parte do centro, que está Old Brain aí, a parte que se chama reptiliano, a base mais antiga do nosso cérebro, evolutivamente. Nós compartilhamos essa parte com todos os répteis. Todos os répteis têm a mesma área, igualzinha para a mesma reação, que é defesa de território, reprodução, segurança do organismo, da família, tá? Depois, onde está o mid-brain ali, é a área do sistema límbico, do sistema emocional. É evolutivamente a segunda área que apareceu. Nós compartilhamos com todos os mamíferos. Todos os mamíferos têm, um golfinho tem, um cachorro tem, todos têm essa área. A terceira área, e fundamentalmente essa área avantajada na frente, que é o new brain, que é o córtex, né? O neocórtex,
só os grandes símios. Os grandes símios, e nós temos. Tá? Então, na base do cérebro, no Old Brain, que é o reptiliano que a gente chama, está a defesa do organismo. Na parte do meio está todo o sistema emocional. E na parte do New Brain, da parte da frente, está o raciocínio lógico, a racionalidade, enfim, o controle. Né? O cérebro novo ele controla as ações dos outros. Só que do cérebro velho e do sistema límbico, que são áreas evolutivas mais antigas, sai muito mais vias aferentes que mandam informação para o córtex do que ao contrário. Por isso, prevalece muito a emoção na compra ou qualquer coisa que a gente faça. Tá? Porque são essas partes que vão defender o seu organismo sem que você saiba. Então, vai prevalecer a emoção. Não quer dizer que haja só emoção. Já falei que o cérebro é dinâmico. Uma parte não para de trabalhar para a outra funcionar. Tudo funciona junto, tá? Bom, o que isso implica? Implica a gente ver o comportamento de uma forma diferente. Né? Porque nós sabemos que tem uma base antiga aí, um reptiliano que está fazendo efeito, que está gritando. A segurança, por exemplo, eu sempre digo, e na palestra de neuromarketing que vai ter, nós vamos falar bastante sobre isso, mas você pega um seguro de casa, a gente tenta vender racionalmente para o cérebro novo. O seguro da casa está no reptiliano aí, ó, na base, porque é a segurança da minha casa, da minha família. É aí que está a reação, é com ele que eu tenho que mexer. Está no emocional e não no racional. Né? Talvez a compra de carro, talvez não, com certeza, a compra de carro também está aí. Porque reprodução, ele não é racional. O preço eu vou usar para justificar. Né? Mas a prestação está aí para isso. Né? Antigamente ninguém podia comprar nada. Hoje a prestação você pode comprar o mundo. Tá? A gente vê os magazines. Tá? As pessoas não têm malemata em casa, mas tem o seu surround com uma televisão imensa. Isso é racional? Não, óbvio que não. Tá? Outra coisa importante é que nós temos hábitos. O nosso cérebro é o órgão que gasta mais energia do corpo. Tá? Ele puxa energia. 20% da energia, tudo vai para o cérebro. Então, o cérebro é algo que tem que economizar energia. Tá? É um órgão que economiza energia. Então, ele trabalha muito com hábitos, com os nossos hábitos. A gente repete as coisas que a gente faz. Tá? Por que é bom o hábito? Primeiro que a gente não tem que engajar o cérebro numa nova ação e despender energia. A gente já está acostumado, já sabe que dá certo, traz prazer, vamos continuar. Outro, a gente pode evitar aí, eu pus aí para vocês, evitar perigo. Né? Por quê? Porque eu já tenho um caminho seguro, comprovado, se eu fizer isso, dá certo. Tá? Por isso, às vezes, muita resistência que a gente tem de mudar na vida, de arriscar na vida. Empreendedores, eu brinco. E eu vou falar mesmo, empreendedores são pessoas que não criam muitos hábitos, não. Eles fazem. Né? A gente que é de muito hábito acaba não sendo um empreendedor, tá? Em qualquer área. Então, o nosso cérebro nos faz agir muitas vezes automaticamente. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês numa fórmula aqui que eu fiz do forrageamento, que é o forrageamento animal. Tá? É essa aqui. Olha, para mostrar o hábito para vocês e para mostrar como nós somos irracionais. Como é a busca, forrageamento, é a busca do animal, né? Como o animal busca alimento. Qualquer animal, tá, gente? Herbívoro, carnívoro, nós como animais, tá? Então, a primeira coisa o R significa o ganho total do predador. Qual o benefício que eu tenho de pegar aquela presa, especificamente, tá? O E significa o montante de energia que eu ganho. Então, é gordura. Eu preciso de muita gordura. Quanto mais gordura aquele animal tiver, né, como era na pré-história, mais eu conseguia me abastecer, mais eu conseguia passar tempo sem comer, como é um urso. Tá? Então, por isso ele come a foca, que é cheia de gordura, e ele pode passar um tempão sem comer. Tá? Outra coisa, e essa energia é dividida pelo tempo de procura desse elemento, mais o tempo de manuseio desse alimento. Né? Como eu procuro ele, é fácil de achar, como o leão é fácil de pular, porque aquela zebra ali está bancando, né? E ele pega fácil, e é fácil de comer rápido aquela zebra para não virem outros predadores. Parece uma coisa só de animais. Não, é nosso também. Nós agimos exatamente dessa maneira como vamos no mercado. Né? Por que você acha que miojo vende muito? Por isso.
o ganho energético é monstruoso, né? Você tem muita energia, fácil de achar no mercado e fácil de preparar. Por que que a indústria alimentícia está investindo em comida pronta e rápida? Vamos lá, por que é junk food? Por que é McDonald's? É isso. Um tremendo ganho de energia, rápido de preparar, de pegar a comida, de procurar o alimento, e rápido de preparar e de consumir. Ponto, como qualquer outro animal. Tá? Então isso é uma forma que mostra o hábito. E aí a gente acha que a gente vai no supermercado racionalmente. O supermercadista fica planejando racionalmente. Não. Ele age dessa forma, como qualquer bicho. Tá? O ser humano age assim. Até porque é um animal, como eu falei. Bom, quando se trata de forrajamento, né, nós usamos o reptiliano, que é esse cérebro velho. É ele que nos faz manter vivo. Então, por que achar que eu tenho que fazer uma coisa, uma exibição de um produto, uma exibição racional no ponto de venda? Não. Emocional e reptiliana. Né? Vou mostrar um padrão assim, que é o padrão de consumo masculino para vocês verem. O cérebro reptiliano, ele trabalha da seguinte maneira: sobrevivência e reprodução. Tá? E eu estou falando muito de reptiliano porque tem uma teoria que diz que o reptiliano sempre vence. Cotter vale isso, né? Que é um pesquisador francês que está nos Estados Unidos, ele tem muitos clientes, e ele fala isso, que o reptiliano manda na gente. É uma teoria, tá? Tem gente até que fala, Richard Dawkins fala que o gene manda na gente, que o gene é egoísta, é ele que faz a gente agir, tá? Que ele constrói nosso corpo e nos faz agir. Mas são teorias diferentes, tá? O reptiliano é a fonte de luta ou fuga, medo e agressão. E aí eu falo, tem coisa pior que você passar na frente de uma loja e o vendedor voar no seu pescoço, o medo que você fica de passar na vitrine e falar, ai meu Deus, ele vai me esganar. Luta e fuga, não faça isso. Quando o cliente chegar, você não pode fazer isso. Porque eu saí para caçar, eu sou um caçador, e não para ser a presa. Então não me assusta, pelo amor de Deus. Eu falo aquelas mesinhas, aquelas moças de revista que fica no meio do shopping, aquela ali é ninja, ela pula em cima de você, puf, aparece no meio, você fala, meu Deus do céu. Né? Já vamos fazer uma assinatura. Para. Essa história de venda agressiva já era. Tá? Isso não existe. Vamos pensar diferente, porque o cérebro reage de maneira diferente. Tá? Eu, com essas lojas, eu costumo passar do outro lado do shopping, né? E falo isso muito para lojista. A maioria do nosso prazer e dor se origina com o reptiliano, porque é lá que está a área tegmentar mental que eu mostrei para vocês, que produz dopamina. É ali que eu tenho que provocar para provocar o prazer. Competir, dominar, comer, guardar território são funções básicas do reptiliano. Né? Então, a maioria das questões do nosso ego está ali e no sistema límbico. Tá? Vamos lá. Como é que a gente lida com esse cérebro reptiliano, então? Vou dar uma ideia para vocês. Vou separar por gênero. Homem e mulher. Homem é aquilo ali. Ele é on-off. Né? Ele é, fui. Não, talvez. Né? A mulher já não. A mulher é aquele de baixo. Até porque ela é tem muito mais variação hormonal do que o homem. Né? Não que o homem não tenha, tem também. Mas ela tem muito mais, né? Os picos hormonais. Então, o cérebro do homem é mais ou menos aquele on-off, o da mulher é bem mais complicadinho ali que vocês estão vendo embaixo. Bom, isso implica em quê? Implica que o homem nunca acha nada, porque ele tem uma memória ancestral, espaço visual. Então o sujeito, ele fala, fulana, eu não estou achando a maionese na geladeira. A fulana vai lá e fala, olha, está ao lado do Guaraná ali, meu filho. Ele não acha, ela tem que ir lá, pegar e dar na mão dele. O gilete, né, ou a lâmina de barbear, que está ali do lado do sabonete na armarinha, ele também não acha, porque o cérebro masculino não processa dessa maneira. Tá? Ele tem memória espaço visual, e não essa memória para detalhes. Né? A mulher, ao mesmo tempo, a mulher também tem uma memória diferente. Ela tem para localização de objetos e não espaço visual. Então, a mulher sabe, ela vai a um lugar uma vez, mas você tem que levar ela mais 2, 3 vezes para poder voltar nesse lugar. Óbvio que existem exceções. Né? Mas por que isso? Um é mais inteligente? Não, não existe isso. O que existe é os cérebros processam a informação de maneira diferente. E a gente parou para pensar nisso no marketing? Não. A gente não para. Tem várias diferenças cerebrais que a gente não para pensar. O tipo de comunicação, a mulher comunica muito. Né? O cérebro dela é muito mais preparado para a comunicação do que o nosso.
tá? Existem várias que eu posso mostrar para vocês, eu acho que eu pus mais aqui. Por exemplo, a mulher, como era coletora, ela passa muito mais tempo escolhendo um produto. Um tempão, com a maior paciência. O homem já não. Olha o padrão de compra do homem. É esse aqui, ó. Get in, get it, get out. Ele entra, pega e sai. Então, não adianta ficar fazendo essa graça em supermercado de colocar as coisas. Olha, eu vou espalhar para o homem andar desse mercado. Você perde o cliente. O homem você tem que ter ali fácil, rápido, porque o padrão cerebral dele é entra, pega e sai. Ele não tem paciência para ficar escolhendo muito tempo. Ele era um caçador, ele não era um coletor. Né? E a gente esquece isso. Isso o marketing não fala sobre isso. Né? A gente desconsidera como o cérebro dele processa as informações. Tá? Ou como o organismo em geral processa. Olha só isso. Meninos, quando nascem, essas pesquisas foram feitas na Inglaterra, em vários países, já confirmadas, eles olham para objetos. Você pode pôr um móvel que o bebê olha na hora, minúsculo, pequenininho, acabou de nascer, tá? Agora, meninas preferem rostos, contato social. Por quê? Porque elas têm mais ocitocina. Porque elas têm mais atividade na área V5 e V6 aqui da tiara, que são os neurônios espelho, que é para criar empatia. Pensa nisso num ponto de venda, dá toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Ele olha mais para objetos, ela olha mais para pessoas. Né? Ela tem que ter mais atendimento, ele tem que ser deixado mais solto. Será que o vendedor pensa nisso na hora de atender o consumidor? Né? Olha só, olha um consultor de vendas, por exemplo. Eu vou vender para uma mulher, ou uma mulher vai vender para outra mulher. Olha a diferença. Os homens reagem naquele on-off. Olha a mulher, ela olha tudo de cabo a rabo, de cima, analisa um monte de coisa e rapidamente. Porque o cérebro dela processa a informação de forma diferente da nossa. Tá? Olha outro exemplo muito claro. O cromossomo X é o cromossomo que determina a quantidade e a diversidade de células fotorreceptoras, né, que são responsáveis pelo processamento de cores. Tá? As mulheres são XX, nós somos XY. Isso significa alguma coisa? Claro, elas percebem as cores muito mais do que a gente. É biológico, né? E aí, você vê isso daqui. Como o homem percebe do lado direito da tela, e como a mulher percebe do lado esquerdo. Bom, vou dar um exemplo. Fui numa loja comprar uma blusa. E falei para a moça, moça, me dá aquela... Eu quero experimentar aquela camisa roxa lá. Qual? Eu falei, a roxa ali, ó, apontei, ela falou, a roxa ou a uva? Eu falei, oi? Ela falou, a roxa ou a uva? Aquela ali. Aí ela trouxe, eu falei, a roxa, aquela ali. Aí ela me trouxe a roxa, eu falei, não, moça, aquela outra. Ela falou, então a uva. Eu sei lá o que é roxa, o que é uva. O homem não reconhece isso. Né? Como a mulher chega para você e fala, isso não é rosa, isso é salmão. Que salmão? E mulher, se você for ver, tem uns exageros, né, de cor, né? A mulher tem azul piscina com cloro, azul piscina sem cloro, enfim, uma infinidade de cores que a gente não percebe. Para a gente é básico rosa, básico vermelho, enfim. Então, cuidado. E aquelas promoções, então, que é cheio de coresinhas e você tem que pegar o produto e olhar a cor e ver o preço no produto. Pirou. Eu pego o produto e vou lá comparar, porque eu não consigo saber qual cor é qual. Né, quando é muito parecidinho, muito pertinho. Então precisa ter cuidado como a gente faz no ponto de venda. Com esse olhar biológico, muda tudo. Né? Isso é o que eu falei para vocês. Então vou passar, né, que a gente... Então, os homens eram caçadores, né, eles iam longe e demoravam para voltar, as mulheres eram coletoras, então elas são muito mais ligadas em cores, separação. Então uma loja para a mulher tem que ser sempre ampla e com cores separando as coisas. Loja para o homem pode ser funda. Ele vai... Olha site. Site é a mesma coisa. O site, quando você faz um site para mulher, você tem que fazer um site com tudo ali. Não adianta ficar entrando, clica aqui, clica. O homem faz. Ele vai fundo, como um caçador. Ele entra aqui, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele volta tudo de novo, entra no outro. A mulher não. Ou você tá tudo ali na cara dela, no e-commerce, ou você dança, separadinho por cor bonitinho, ou você roda. Tá? Por que isso? Porque o nosso cérebro, a arquitetura cerebral é assim. Tá? Outra coisa que eu falo para vocês, hormônios. Tá? Hormônio muda tudo. A palavra hormônio aí está aí para vocês. É derivado do termo grego hormo, que significa pôr em marcha.
Quer dizer, o hormônio nos faz agir, é o hormônio que nos faz agir. E aí você vem me dizer que o hormônio não influencia na compra. Que o hormônio não vai influenciar no seu consumo. Quer dizer, é ele que faz o seu organismo agir conforme a excitação ambiental, e aí a gente desconsidera. Fala, não, foi só a exposição que eu fiz ali, não mudou nada. Né? Eu sou muito bom, eu faço uma exibe técnica na loja, eu ponho uma exposição, e eu arrebento, eu vou super bem. Depois não funciona, fala, não, alguma coisa está errada. Claro que está errado, você não está olhando internamente, você não está usando sujeitos, você não está sabendo se é dia ou noite. Muda. Né? De manhã, nós temos uma quantidade enorme de hormônios. À noite, o hormônio diminui, sobe melatonina, para você poder dormir, e abaixa os hormônios. E aí você quer que a pessoa tenha o mesmo ânimo. Não. Muda tudo no ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de noite do organismo. Tá? Olha só essa premissa. Quando as pessoas fazem pesquisa de mercado, será que elas chegam e perguntam para a mulher, você tomou pílula ou não? Será que elas fazem essa segmentação inicial? Essa triagem inicial? Porque muda tudo. Mulher que toma pílula, ela vai, simplesmente o cérebro dela vai agir muito mais parecido com o cérebro do homem em relação à memória. Quando você vai perguntar de um produto, ela vai lembrar do genérico e não do específico. Porque o homem é assim, ele lembra do genérico, da data do noivado. Agora, se você perguntar em que cor era a caixinha que estava a aliança, esquece. Agora, a mulher lembra. Mas se a mulher toma pílula, altera o hormônio, os níveis hormonais dela, e ela vai reagir muito mais, lembrar muito mais como um homem. Mas a gente pensa nisso para fazer pesquisa de mercado? Não, né? Aqui outra coisa é a ovulação. A ovulação é uma fase que a mulher compra muito, ela fica mais exuberante, cabelo brilhante, os olhos crescem, a boca fica entumecida e ela vai usar muito mais vermelho, porque o vermelho em todo o rosto, na pele, em tudo, representa, e mesmo quando a vestimenta, representa saúde hematológica. Pessoa que está muito branquinha, muito... Ai, meu Deus, pessoa pálida, né? Doente. Nosso cérebro reconhece assim. Então, se ela passa um blushzinho, ela está mais bonita, né? Ela está mais saudável, mais corada. E aí, ela vai usar mais batom vermelho nessa época. Ela vai usar mais maquiagem nos olhos, porque o olho está vivo. Ela vai estar com o cabelo brilhante, porque é uma fase que ela está ovulando, ela vai mostrar para os homens que ela está ovulando. E tem um monte de marido que é irado comigo, que fala, não, minha mulher faz... Toda mulher faz, porque a mulher é um ser biológico, ela faz inconsciente, mas ela vai estar mais bonita, tá? Vai usar mais decote, sim, vai usar roupas mais ousadas e vai estar mais bonita. No escritório não tem isso? Às vezes a gente vê uma mulher passando todos os dias, nem repara. Num dia a gente fala, nossa, mas fulana hoje está fantástica. Né? Por quê? Pode ver, ela está ovulando. Tá? E ela se arruma mais e ela vai ficar mais bonita naturalmente. Uma pergunta ali, da Maureen Zanotto. O caçador só tem uma flecha. Tem que acertar na primeira. A coletora tem um tempo para escolher, mas não pode ir muito longe. No fundo é isso. Na verdade é o seguinte, Maureen, nós somos os caçadores, o cérebro de caçador é ir longe, tem uma oportunidade, tem que ser muito atento e buscar proteína, que eu falo, que hoje é o dinheiro, né, que o homem sai para buscar proteína, né? E a mulher é coletora, realmente, ela tem que identificar perto, ela fica muito mais perto da família, a mulher é muito mais feliz perto da família, como qualquer animal, cuidando da prole e coletando. Né? No entanto, você vê que é muito mais. É óbvio que tem exceções, eu estou falando de padrão, mas a maioria que gosta de supermercado, coletar, é mulher, que gosta de varejão, é mulher. Gente, de novo, padrão, tem homem que gosta de comprar, tem homem que gosta... É padrão, tá? Cerebral, mas é isso mesmo, menino. É uma fase, a ovulação, que a mulher vai usar mais salto alto. Você sabe por que a mulher vai usar mais salto alto? Olha aí, como é uma coisa animal. A bonobo, esse é o macaco bonobo. Quando a bonobo e o chimpanzé estão ovulando, elas andam em pé, não de quatro, em pé, e na ponta do pé. Porque isso faz aumentar em 30 graus, a forma dela, então vai aumentar os seios, o bumbum sobe, a perna fica mais ereta. Então, é uma fase que a mulher vai comprar mais sapatos de salto alto. É uma fase
que a mulher vai agir diferente, tá? E isso a gente fica nos animais, que vale para aquela pergunta no começo. Tem um comportamento parecido? Você usa? Eu uso muito. Né? Isso é quase que uma prova do comportamento da mulher, tá? E aplico até nos meus livros como hipótese, tá? Testosterona é uma coisa que muda muito, né? Outra coisa que muda muito. Por exemplo, se você vai fazer... um sujeito vai vender um carro e o outro vai comprar. Gente, 2 machos alfa com muita testosterona não vai sair uma venda. São 2 pavões. Se você perceber que o sujeito tem muita testosterona, troca por uma mulher, porque aí tem ocitocina, o hormônio que acalma o ser humano, que acalma o macho, tá? Fácil de identificar, hein? Se você vê que o sujeito tem um rosto mais quadrado, né? Que ele tem bastante pelo no rosto, sobrancelha grossa e o dedo indicador é muito diferente, o tamanho do dedo indicador, a diferença entre o indicador e o anelar é grande, é sinal que esse sujeito tem muita testosterona. Se ele tem testosterona, vai devagar com ele. Ele é um macho alfa, tá? Observa bem e vai devagar. Não seja impetuoso, porque você não vai vender nada para ele. Talvez uma mulher com ocitocina venda mais para ele do que você com hormônio, tá? Outra coisa, isso dá um monte de discussão, mas a gente tem que parar e começar a pensar nisso, né? Não vou entrar no mérito da coisa, mas o cérebro de homossexuais. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui, foram feitas várias pesquisas em Estocolmo e várias, que mostram que arquitetonicamente o cérebro é muito parecido do homem homossexual com a mulher e da mulher homossexual com o homem hétero, tá? Olha só, o primeiro cérebro ali, da esquerda para a direita, é um cérebro masculino heterossexual. E ali o que está ativo é a amígdala. A amígdala é uma área do cérebro onde a gente tem reações muito impulsivas. Quando eu falei aquela coisa do medo, é a amígdala que se ativa para defender o nosso corpo. Tá? Olha uma reação masculina. O segundo cérebro da esquerda para a direita é um cérebro feminino heterossexual. Então é o homem heterossexual, a mulher heterossexual. O terceiro cérebro é de um homem homossexual. E o quarto cérebro é de uma mulher homossexual. Olha o padrão de ativação da amígdala. Percebe como é muito parecido do homem homossexual com a mulher heterossexual? E que o padrão da mulher homossexual é muito parecido com o padrão do homem heterossexual? Tá? Veja bem, essas pesquisas estão no começo, ainda não muitas discussões éticas, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Tá? Que a gente tem que entender esse processo. Mais para alertar todo mundo. Murilo Teixeira está perguntando aqui. Então, teremos que colocar no questionário de pesquisa de mercado a data da ovulação de cada mulher. Murilo, seria o ideal. Porque aí você vai saber se ela está comprando mais ou não. E eu vou te falar, hein, Murilo, eu fiz a pesquisa com a minha esposa e 2 amigas dela. Quando elas estavam para escrever o livro, que é esse que vai sair agora, que se chama Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Elas saíram para fazer compras, nós acompanhamos a tabelinha da minha esposa e dessas amigas, e quando elas começaram a ovulação, elas deixaram os cartões de crédito. Eu fiquei com os cartões de crédito. Você precisa de ver a reação delas. Elas espumavam, né? Elas diziam assim, a loucura para comprar, a fissura para comprar era enorme nessa fase. E a menina que fez aquela minha entrevista na revista Nova, fez a mesma coisa. Ela falou, olha, eu não saí de casa, Pedro. Ela não conversou comigo primeiro. Primeiro ela fez a experiência, depois ela foi conversar comigo. E ela falou, olha, não vou sair de casa nessa época. Ela não saiu de casa, mas disse que gastou horrores na internet. Pegou o cartão de crédito e saiu gastando horrores. Tá? E aí foram confirmados com endocrinologistas, ele explicando, foi confirmado com ginecologistas, enfim, um neurocientistas, um neurologista, o João Spiro, que é um neurologista fantástico. Eles foram também ajudando, explicando o porquê isso acontece. Tá? Mas é assim, o ideal seria saber se ela está uma pílula, o ideal seria saber, enfim, um monte de informação dela biológica, tá? E aí também vem alguns efeitos, eu pus aqui algumas coisas mais rápidas para a gente conversar rápido sobre isso. Por exemplo, ponto de venda, muda tudo? Muda. Quando você tem uma loja com pé direito acima de 3,5 metros, o cérebro age mais tranquilo. Muito bom para você vender romance, para você vender coisas que as pessoas sonham, vestido, roupa. Por isso as lojas são altas de departamento. Agora, você quer que o sujeito preste atenção?
rebaixa o teto, o cérebro vai ficar muito mais ativo e vai prestar atenção a tudo. É natural, como se fosse na caverna. Fica mais baixo, o seu cérebro fica mais atento. Então, quer vender tecnologia, que ele tenha que mexer, rebaixa o teto. Né? Lojas já fazem isso, nem sempre com explicação de neuromarketing, mas, por exemplo, a Apple é uma marca que, quando ela vai vender, o teto é sempre com gesso rebaixado. Naquele lugar, as pessoas prestam muita atenção. Sai dali, as pessoas começam a viajar quando o teto é mais alto. Tá? Então, o teto modifica o comportamento do consumidor. Outra coisa, toda loja que tenha pontas, seja lá na prateleira, seja lá nas mesas de exibição, isso dá medo. A ponta ativa a amígdala e dá medo, inconscientemente, é claro. Então, se você quer vender, por exemplo, eu estava fazendo uma análise de uma loja de toalhas e roupa de cama, e tinha uma mesa de ponta. Eu falei, esquece, a mesa tem que ser redonda. Porque a pessoa está mexendo com suavidade, com coisa, não pode ter essa aflição de ter uma ponta. De novo, é inconsciente, mas existe, tá? Ativa a amígdala quando você vê móvel com ponta, tá? Outra coisa, o consumidor está mais propenso a experimentar uma marca nova pela manhã. Lembra que eu falei para vocês, tem mais dopamina de manhã. Óbvio que as pessoas vão comprar mais. Mas veja bem, não pode ser de manhãzinha, por isso que as lojas não abrem. Quer dizer, elas não sabiam disso. As lojas não abrem, não vende de manhãzinha, porque os seus hormônios não voltaram ao normal. Você está com o hormônio ainda lá embaixo, tá? Os níveis hormonais. Aqui é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mostrando que a dopamina, a cafeína estimula a área do cérebro relacionada à memória e produz dopamina. Então, quer dizer, café é muito bom para fazer o sujeito, incentivar o sujeito como chocolate, incentivar o sujeito a comprar e para ele lembrar da sua marca. Olha só o que os americanos fizeram. Ao invés de silcar a xícara por fora, ele silca por dentro, porque você vai tomando, promovendo a dopamina e vendo a marca dentro da xícara, e não ao contrário. Tá? São algumas técnicas que já estão se usando e que a gente pode pôr em prática, independendo de uma pesquisa. Outra coisa, as áreas de compreensão da fala, né, do entendimento da fala, são Wernicke e Broca, lado esquerdo, fundamentalmente o masculino. O feminino processa melhor. Então, se você quer, por exemplo, vender bem para alguém, usa sempre o lado da orelha esquerda do sujeito, porque nós temos sentidos cruzados. Né? Todo o nosso lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Então, se você falar do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, ele vai rapidamente para o lado esquerdo. Então, tem pesquisas já começando a comprovar que as pessoas ficam mais atentas quando você fala em sentido cruzado, quando você fala no ouvido esquerdo da pessoa. Tá? Eu trago para venda, são pesquisas mais genéricas e uma específica para venda. Tá? A testosterona, já falei para vocês, bastante, já falei até na economia, né, na aplicação, na bolsa de valores, enfim, 2 homens com testosterona precisa tomar cuidado, né, a ocitocina eu falei também. Outra coisa que é super importante é o contato visual, que eu falo para vendedor, mantenha contato visual, porque contato visual é animal, ele faz o outro te imitar, ele provoca o mimetismo. Né? Então você vai imitar as outras pessoas. Olha ali, eu pus para você, contato visual age como um convite para o mimetismo, provocando mecanismos na região frontal que controla a imitação. Então, se você olha no olho e põe uma roupa, talvez aquela pessoa vai querer aquela roupa. Tá? Gente, veja bem, de novo, não é 1 para 1, né? Não quer dizer que vai, mas são técnicas que funcionam para promover o interesse das pessoas. Tá? Outra coisa que eu falo é a pele. Olha só, a pele é o órgão mais extenso do corpo e tocar alguém causa um super bem-estar. Olha lá, bebês acariciados ganham peso 50% mais rápido. Então, por que não, com cuidado, tocar o seu comprador? Como vai você? Tudo bem? Rápido. Você demonstra confiança, ele para de ter medo em você, inconscientemente, é claro. Você demonstra confiança e pode vender mais, pode aumentar a sua venda. Tá? Alguém de vocês, eu faço esse exercício, eu vou fazer aí, vou dar um tempo para vocês. Para e pensa aí qual que é um embrião humano. Segundinho para pensar qual que é o embrião humano. Difícil, né? Vou passar mais uma. Já dá para identificar qual que é o embrião humano?
Bom, aqui já dá para identificar, porque aqui tem galinha, tem tartaruga, tem salamandra, já dá para identificar que alguns não são, né? Mas ainda o humano não dá. Pois olha ele aqui, é o último. Sabe por que isso? Porque até 8 semanas quase, nós somos idênticos aos animais. A neurogênese, a formação do organismo que começa pelo cérebro, é igualzinha. E aí, de novo, a gente tem a petulância de achar que a gente não tem comportamento irracional, que a gente não age como um animal, que a gente não age como os nossos ancestrais. Né? De novo, o antropocentrismo. Eu trago isso daí para mostrar que não, nós somos realmente animais. Tá? Durante um bom tempo. Olha só, a genética comparativa mostra que nós compartilhamos com os chimpanzés 98,9% dos genes. Então, quer dizer, nós somos 1,1 humano só. Tá? Com os camundongos, 95%. Com as galinhas, 60%. Minhoca tem 50% dos nossos genes. Vespas da Naçônia, 40%. 25% de todos os seres que estão nesse planeta, vivos, seres vivos, compartilham 25% dos nossos genes. E aí, de novo, a gente tem a petulância de achar que é muito diferente, nós temos todo o controle sobre o nosso comportamento. O Marcos está perguntando para mim o seguinte, o aperto de mão não seria mais indicável? Claro que sim, Marcos, claro que sim. Até para você tomar cuidado, o aperto de mão é muito melhor. E você causa o contato com a pessoa. Perfeito, o aperto de mão é ótimo, né? Você pode manter contato, é claro, de novo, precisa tomar cuidado, mas você gera isso, você gera confiança. Perfeito, Marcos, é isso mesmo, tá? Bom, aqui eu estou provando que os nossos genes são iguais dos animais, tá? Só tem alguns comportamentos que são diferentes. Bom, deixa eu mostrar esse passe para vocês. Esse é um João Grande, Alcatraz, Grapirá, ele tem vários nomes. Esse macho, o que ele faz? Quando ele quer reproduzir, ele, na verdade, ele incha o peito dele e sai voando, assim. Quando ele quer se mostrar para a fêmea, né, que ele é um macho poderoso, ele incha esse peito vermelho e sai voando. Mas realmente isso é um comportamento animal, não tem relação nenhuma com o nosso comportamento. A gente não faz isso, né? A gente não incha o peito de vermelho e não sai voando para conquistar a fêmea, imagina, esse animal. Esse animal aqui também é um doido, né, o pavão. Né? Ele tem esse rabo imenso que é para reproduzir. Quanto mais bonito o rabo, mais fêmeas ele atrai. Mas é um perigo, porque esse rabo pode atrair predadores. Mas isso também é um comportamento animal, porque a gente não é pavão, né? O ser humano, imagina, que o ser humano é um pavão, né? Fundamentalmente o homem, tá? Esse outro pássaro, que é muito engraçado, ele constrói esse ninho, e aí ele junta objetos. Tá vendo lá em cima, que tem grampos, né? De varal? Ele junta objetos, ele enfeita a casa, e aquela pardinha, não, o preto, é a fêmea. Tá vendo ela lá embaixo? Ela entra no ninho, vê se ela gosta. Se ela não gosta, ela vai embora e não reproduz com o sujeito. Mas isso também é comportamento animal, porque a gente não fica construindo casa para casar com as mulheres, né? A primeira coisa que a gente faz é construir um lar e falar, olha, eu tenho um lar para você. Isso é para mostrar para vocês que nós somos muito mais animais, muito mais irracionais, e que nós temos que começar a ter um olhar para a biologia, um olhar para a etologia, para realmente entender o comportamento humano. Não dá mais para entender só pelo social. Até porque, como eu falei, o social é biológico. Tem um fundamento biológico. Então não dá mais para achar que nós somos só seres sociais. Eu não vou olhar mais nada. Para mim, assim, já não cabe, eu já acho um absurdo. Né? A Jéssica está perguntando uma coisa. É Jéssica? Não, tutora é a Jéssica, é o Agnaldo. Tá. Agnaldo, dizer o nome da pessoa também estimula a segurança para uma venda? Agnaldo, isso eu não posso dizer porque não tem nada específico, nenhuma pesquisa que diga isso. Que se eu disser o nome dele, se eu me confortar, não tem. O que demonstra aí é um cuidado, um carinho que você lembra da pessoa, né? Não chama de fulano, ciclano, carinho, com certeza deve ajudar. Mas biologicamente não existe nenhuma informação que diga isso, não. Tá? Uma coisa é muito importante na venda. O nosso cérebro é preparado para falar sobre nós. Nós passamos quase 40% do nosso tempo falando sobre nós. Quando a gente fala sobre nós e conta nossas experiências, ativam áreas do prazer no nosso cérebro. Então, uma coisa é certa, deixa o cliente falar. Né? A gente tem mania de falar muito, aquela tal da venda agressiva que eu falei, e sai falando, da vontade.
Ouve o sujeito. Uma vez eu fui nos Estados Unidos numa loja e eu aprendi isso, né, numa loja de carros, e eu aprendi isso, que o grande segredo deles era o seguinte, ouvir durante 20 a 30 minutos. Se o vendedor vendesse antes disso, o vendedor estava demitido. Ouvir o cliente antes. Tá? Isso é muito importante porque o cérebro reage assim. Quanto mais você me deixa falar de mim, mais prazer eu tenho. Eu saio daqui, então, dessa aula, que eu falei da minha teoria, eu saio endorfinado, eu saio com dopamina, eu saio super animado. Então, uma coisa é certa, deixa ele falar, não fala você. Tá? Aprenda a ouvir mais, que funciona bem. Tá? Bom, para deixar um recado para vocês aí, eu quero dizer o seguinte, né? Albert Einstein falou, insanidade é fazer a mesma coisa, da mesma maneira, e esperar um resultado diferente. E o que é que nós temos feito em marketing, se não isso? São as mesmas pesquisas que a gente faz há anos, são as mesmas fontes que a gente usa há anos, né, de informação, são os mesmos viés, são os mesmos olhares, a gente olha sempre para a mesma coisa. Está na hora de mudar, né? Se a gente quer fazer diferente, se a gente quer uma visão realmente do comportamento humano, está na hora de mudar, tá? Ó, ali está meu e-mail, estão vendo? pedrocjc1@yahoo.com.br. Lembra que vamos mandar e-mail e eu vou fazer um sorteio e mandar livros, 3 do Biologia e 3 do Neuromarketing. E um do Neuromarketing, desculpa que eu tenho um do Neuromarketing, tá? Que esse é da Atlas e esse é da Novo Conceito. Todos eles têm na livraria, mas eu vou mandar para vocês autografado, então não me esqueçam de mandar um e-mail, tá? Um abração para todos, obrigado pela oportunidade, adorei, e sempre quando quiserem me chamam que eu estou aqui. Um abraço, tá? Obrigado.